Hoje falaremos do volume molar e da hipótese de Avogadro. Então, o que é um gás ideal, né? O modelo desse gás é um gás que se move ao acaso e tem moléculas que apresentam volume próprio e se chocam de modo perfeitamente elástico, não exercendo ações mútuas. O volume molar dos gases e as condições normais de temperatura e pressão. Então, a gente tem que se ligar nessas condições normais de temperatura e pressão. Nós já vimos que 6 vezes 10 elevado a 23 é a quantidade de matéria, né? E essa quantidade de partículas equivale a 1 mol. A massa de 1 mol é determinada pela massa molar, que nós também já aprendemos a calcular, né, em outras unidades. Então, hoje nós vamos falar sobre isso daqui, ó, CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, nós temos o volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol dentro dessas condições. Mas que condições são essas? Bom, toda vez que a pressão for 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, temperatura de 0 graus Celsius, que corresponde a 273, essas são as condições normais de temperatura e pressão que a gente chama de CNTP. Toda vez que o problema citar CNTP, nós vamos sempre usar esse valor, 22,4 litros, tá? Então, o volume ocupado por 1 mol de um gás qualquer, tá certo? Dentro da CNTP é sempre 22,4 litros. Olha esse exemplo aqui. Nós temos aqui o gás hélio, aqui em cima, e aqui embaixo o gás oxigênio. A pressão é 1 atm e a temperatura 273 Kelvin, nos dois casos, tá? Nós temos 1 mol para ambos os casos, porém a massa é diferente porque são substâncias diferentes. Então, aqui a gente tem o hélio com 4 gramas e o O2, que é 16 vezes 2, que é igual a 32 gramas. Então, isso daqui é a massa dessas substâncias. Porém, como a gente está trabalhando com volume de gás na CNTP, então, em ambos os casos, a gente vai usar o 22,4 litros, tá? Então, vamos para a página seguinte. Na página seguinte, nós temos aqui, ele vem falando da hipótese de Avogadro, tá? Nós já conversamos, né, em outros casos sobre o Avogadro, né? E o Avogadro, a gente trabalha com aquela constante de Avogadro, que é o 6 vezes 10 a 23, tá bom? Ele foi um pesquisador, né, que trabalhou na área de átomos e moléculas e não conseguiu chegar a um denominador, né? Então, em homenagem a ele, foi adotado o valor de 6 vezes 10 elevado a 23. Na CNTP, 1 mol de um gás ocupará um volume igual a 22,4 litros, tá? Desde que ele seja considerado ideal. Então, nós vamos ter problemas, né? Sempre citando o CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão. Um mol de qualquer gás sempre vai ocupar 22,4 litros. E é isso que a gente vai ver no exemplo aqui agora, olha só. Eu coloquei um exercício resolvido aqui, que diz o seguinte, calcule o volume ocupado na CNTP por... Então, se está citando CNTP, a gente vai usar 22,4 litros, tá? Nesse primeiro momento, ele quer que a gente faça o cálculo desse volume dentro de 0,5 mol de moléculas de H2. Então, 1 mol sempre vai estar para 22,4 litros. Assim como 0,5, que é o dado aqui do problema, vai estar para x. Multiplica cruzado, x é igual a 11,2 litros moléculas de H2, tá? Então, ou seja, 11,2 litros de hidrogênio. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos 3,4 gramas de amônia, do gás amônia. Só que,
Como ele está citando massa aqui, então a gente vai ter que calcular a massa da amônia, né, do gás amônia, aquela massa molar. O nitrogênio vale 14 e o hidrogênio 1. 1 vezes 3, 3, mais 14 igual a 17. Então, a massa dessa substância é igual a 17 gramas por mol. Então, ó, vou montar uma regra de 3 relacionando grama com o volume lá na CNTP, que é o 22,4 litros. Então, a massa molar da substância vai estar para 22,4 litros, assim como 3,4 está para X. Multiplico o cruzado e eu tenho aí 4,48 litros de gás amônia. Já nesse caso aqui, ó, ele relaciona moléculas. Então, ele me dá aqui a quantidade de moléculas de gás oxigênio. Como ele está citando moléculas, eu vou ter que usar a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Essa constante vai estar sempre para 22,4 litros. A outra quantidade que ele me dá, que é de moléculas, ó, vai ficar aqui embaixo, tá vendo? Moléculas embaixo de moléculas e volume embaixo de volume. Bom, então, quantos litros eu tenho em 1,5 vezes 10 a 23? Multiplico o cruzado. Primeiro eu vou multiplicar 22,4 por 1,5, que dá 33,6. Depois eu divido esse valor por 6 e posso cortar aqui, ó, 10 elevado a 23, porque são iguais em cima e embaixo, tá? Então, no final eu tenho aqui 5,6 litros de gás oxigênio.